Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de SQL. Eu vou te passar algumas dicas aqui de como você aproveitar ao máximo o nosso curso. Primeiro, quando você for estudar, evite qualquer distração. Se possível, desligue o celular, vá para um lugar bem silencioso. Tenha o hábito de reservar sempre o mesmo horário ou um horário na sua agenda para você poder estar estudando. Com isso, você mantém o seu foco e disciplina nos estudos. Algumas dicas para você fazer esse curso. Pratique sempre, faça todos os exercícios, reveja as aulas, tire todas as suas dúvidas. Se possível, use 2 monitores. Em um dos monitores você assiste a aula e no outro você faz os exercícios. Eu estou disponibilizando aqui no curso os scripts que eu usei nas aulas, então você pode estar baixando em bit.ly/curso SQL. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo também. Se você tiver uma dúvida, logo abaixo do vídeo você vai ver uma caixinha de comentário. Se for relacionado àquela aula, procure colocar o seu comentário ou a sua dúvida neste local, pois assim você vai estar ajudando outras pessoas que possivelmente podem ter as mesmas dúvidas naquela aula. Então eu vou estar respondendo direto ali nos comentários do vídeo. Caso você queira fazer uma outra pergunta, você pode estar mandando no nosso e-mail, que é o oi@fitcursosonline.com.br. Um ótimo curso para você. Qualquer problema ou dúvida, pode falar conosco. Um grande abraço! Nesta aula, falaremos sobre o MySQL Workbench. O MySQL Workbench será a interface gráfica em que vamos trabalhar para poder mexer no nosso banco de dados. O banco de dados, por si só, ele não tem uma interface gráfica. Você consegue acessá-lo através de linhas de comando. Então, o Workbench ele é uma ferramenta desenvolvida pelo próprio MySQL, inclusive aqui é o site oficial, em que ele tem basicamente 3 funcionalidades principais. A funcionalidade de design, que é de você criar o banco de dados. A funcionalidade de desenvolvimento, que é o que nós vamos trabalhar nesse curso. E a funcionalidade de administração. Bom, por enquanto você não precisa se preocupar muito em entender profundamente essas outras partes, além do desenvolvimento que iremos trabalhar no curso, mas eu vou mostrar para vocês a parte de design. Aqui a gente consegue estar criando as tabelas e os relacionamentos de forma bem visual. E o próprio MySQL Workbench ele gera todos os scripts a partir dessa interface visual. Aqui, nesse próximo slide, é a parte de administração. Então temos alguns dashboards aqui. A administração seria você trabalhar mais a nível de criação de usuários de banco de dados, permissão, esse tipo de coisa. Eu vou estar mostrando na interface aqui para facilitar para a gente. Então eu vou abrir o Workbench. Nessa primeira tela, normalmente os bancos de dados que a gente já criou fica aqui embaixo. Basta dar. No meu caso ele entrou automático porque eu já tinha salvado a senha. Mas quando se clica nele, normalmente ele pede a senha. Tá? É a mesma senha que criamos no passo anterior. Normalmente quando você abre o Workbench, ele tem essa cara. Mas basicamente é o seguinte, ele não é um software muito complexo. Nesta parte aqui é uma aba de administração. Ele já vem normalmente nesta aba. A gente não vai se preocupar com isso agora. Aqui você consegue ver algumas informações que conforme você selecionar o banco de dados ele vai te mostrar. Eu já vou mostrar daqui a pouco. Aqui, esta parte aqui onde está marcada Query, é onde nós mais trabalharemos, criando nossos SQL. Essa outra parte aqui lateral é uma parte de Help. Se você clicar aqui nesse combo, por exemplo, vou selecionar Select. Então ele vai trazer aqui um breve descritivo de como você utilizar o Select ou algumas dicas aqui para você.
eu vou tirar da tela para facilitar a nossa visualização. Então você pode clicar aqui em cima, nesse ícone aqui. Aqui é onde a gente vê se está sendo executado, se não está sendo executado. Eu já vou mostrar um exemplo prático daqui a pouco. Temos mais algumas abas aqui, ó. Aqui embaixo temos seção. Aqui ela mostra as informações de onde estamos conectados. No nosso caso, a gente está conectado no próprio computador, que seria o localhost, qual é a porta e que usuário estamos conectados. Então a gente tem essas informações, além de informação da versão do nosso banco de dados. Isso é bem importante quando você está trabalhando em projetos. Agora vamos para esquemas. Aqui você vai estar vendo 3 esquemas. O que é um esquema? Ele é um conjunto de objetos de banco de dados. Então a gente pode falar que cada esquema é um banco de dados separado. Então pode ver que tem o sys é o padrão do MySQL, tem o Sakila, que é um exemplo, nós instalamos esse exemplo, e tem o Word, que também é um outro banco de dados de exemplo. Esses dois são de exemplos. O que nós vamos trabalhar inicialmente é o Word. Você está vendo que ele está em negrito aqui? Caso o seu não esteja, basta você dar 2 cliques nele. Ó. O sys agora está em negrito e vou alterar para o Word. Está em negrito agora. Se você alterar aqui de seção para info, Object Info, você vai ver em qual banco de dados você está trabalhando. Nós iremos trabalhar no banco de dados Word. Então, ele sempre tem que estar em negrito aqui, ok? Isso vai fazer uma diferença. Eu vou mostrar o porquê aqui agora. Aqui em Word, nós temos a visualização de tabelas, views, procedures e funções. Nós vamos focar aqui em tabelas. Então, vamos expandir tabelas e dar uma olhada aqui. Temos 3 tabelas já aqui, que é City, Country e Country Language. Agora, nós vamos fazer a nossa primeira query em SQL. Então, eu vou primeiro digitar aqui select asterisco from city, ponto e vírgula. O que significa? Selecione tudo que tiver na tabela city. Para executar essa instrução, eu posso clicar aqui nesse raio ou no teclado usar a tecla Ctrl Enter. Então primeiro eu vou usar o raio. Veja aqui que ele fez a listagem de tudo que está na tabela city. Aqui agora a gente consegue visualizar o output. Aqui embaixo você tem a visualização do que foi feito. Então ele mostra aqui a hora que foi feito o select, quantas linhas retornaram e o tempo que demorou para fazer select. Vou puxar um pouco aqui. Ok. Ajustar aqui também para a gente ver melhor a tabela. As tabelas no MySQL são muito parecidas com as tabelas do Excel. Então temos aqui linhas e colunas. As colunas aqui temos o ID, nome, o código do país, a capital e a população. Observe que aqui nós escrevemos apenas city, que é a tabela desse esquema. Uma boa prática, caso você tenha vários bancos de dados, o que é bem comum, porque o que significa esses bancos de dados? Nós temos um único servidor, no caso o nosso servidor é local. Então na nossa máquina, no nosso servidor, temos 3 bancos de dados. E os bancos de dados, às vezes cada banco de dados ele é de um sistema independente. O que pode ocorrer é o seguinte, às vezes você tem uma tabela em mais de um banco de dados. Então
O melhor é você fazer o seguinte, colocar o nome do banco de dados, no nosso caso é o Word, e olha por que facilita. Se você quiser encontrar uma tabela, basta você colocar o ponto e ele já sugere todas as tabelas que tem naquele banco de dados. Então, é a tabela City. Pronto. Essa é a melhor forma de a gente garantir que a gente está consultando no banco de dados correto. Ok? Então, a partir de agora, a gente sempre vai usar base de dados, ponto, nome da tabela. É uma boa prática. Se a gente fizer a consulta de novo, agora eu vou usar o Ctrl Enter. É a mesma coisa, retornou os mesmos dados. Uma última coisa é o seguinte, eu aqui estou retornando todas as colunas, mas é muito comum a gente retornar algumas colunas específicas. Então, por exemplo, se eu quiser só o nome da cidade e a população, eu posso vir aqui e coloco o nome da coluna, certo? No caso é name, vírgula, a próxima coluna é população. Você pode ver aqui que o MySQL, no caso do Workbench, ele está ajudando a gente já fazendo as sugestões corretas. Para a gente não precisar digitar muito. Então, é só você colocou o P ali, dá um Enter, ele já completa com população. Agora eu vou dar um Ctrl Enter. Olha que ele listou todas as cidades e quantas pessoas habitam em cada cidade. Por enquanto é só. A gente continua falando de SQL na próxima aula. Nesta aula, iremos nos aprofundar mais no Select. Antes de iniciar a aula, eu vou mostrar um recurso bem interessante aqui do próprio Workbench. Eu vou executar esse Select, todas as linhas. Eu vou fazer agora um ajuste no Workbench para ficar mais confortável para o nosso olho a visualização dos dados. Então você vem aqui em Edit, Preferences, depois clique em Fonts e Color. Aqui a gente tem o tamanho da fonte, tanto do editor de SQL, que é o que nós estamos usando aqui, quanto também do Result Set Grid, que é essa parte aqui de baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar ambos. O editor, eu vou colocar aqui 20 e o Result Set Grid eu vou colocar 15. Você dá um OK. Ele não altera instantaneamente, você tem que reiniciar o Workbench. Então eu vou fechar e abrir de novo. Observe que ficou bem maior. Eu vou executar esse SQL. Olha lá, resultado maior. Então, para nossas aulas vai ser melhor. Verifique também no seu computador se você quiser aumentar ou não. Agora, iremos ver como adicionar expressões dentro do SQL. Agora, nós vamos selecionar apenas o nome da cidade e a população. Eu vou ensinar aqui um atalho para facilitar a gente colocar os nomes das colunas mais rápido. Então, por exemplo, essa tabela City, a gente pode colocar um apelido, né, um alias ali, como C. A letra C, C de City. Na hora de colocar as colunas aqui, você faz o quê? Você digita C ponto. Assim, o MySQL vai trazer automaticamente os nomes de todas as colunas. Então, o que a gente faz? É só a gente vir aqui com as setas do teclado e selecionar a coluna, vírgula, C ponto, população. Pronto. Ctrl Enter, certo. A gente não precisa escrever tudo numa única linha, tá? Podemos dar uma organizada. O SQL, ele desconsidera na hora que você pula as linhas, ele não considera os espaços em brancos. Então, a gente pode dar um Enter aqui e organizar as colunas por linha. Eu vou dar 2 espaços só para ficar bem organizado. Pronto. Então, esse é o nosso SQL. O que eu vou fazer aqui é fazer um cálculo de quanto a população cresce anualmente. Vamos supor
que a população cresça 2% ao ano. Então, eu copio a coluna população, coloco uma vírgula aqui. Sempre para separar as colunas tem que ter vírgula. Multiplico por 1,02. Essa multiplicação ela adiciona 2% já na população atual. Então eu vou executar, select. Observe que, por exemplo, acabou. Ele fez o cálculo para a gente, saiu de uma população de 1.780.000 e foi para uma população de 1.815.600. Só que o nome da coluna ficou muito esquisito. Ficou exatamente do jeito do nosso cálculo. O que a gente pode fazer para resolver isso? A gente coloca um apelido na coluna. Então, para colocar esse apelido, ou em inglês alias, você coloca as, pode ser em minúscula ou maiúscula, tá? Não tem problema. O SQL você pode escrever tanto em minúsculo quanto em maiúsculo. Eu escrevi em maiúsculo, mas aqui pode ser em minúsculo, não tem problema. Aqui eu vou colocar como population 2, o nome desse campo. Vou executar novamente. Pronto, ele ficou mais organizado. Então aqui a gente tem a população atual e a população prevista, ok? Com esse crescimento de 2%. Esse apelido ou alias eu posso colocar para qualquer campo, não precisa ser só o campo que tem uma expressão ou um cálculo. O que eu vou fazer aqui no nosso caso? Eu vou colocar todos os nomes de coluna para português. Então eu venho aqui, coloco as, nome, as, população, e aqui eu vou atualizar para português também. População 2. Executo. Pronto, tudo em português. Então, eu posso estar adicionando esse apelido para qualquer coluna, independente. Agora, vamos destacar aqui a operação matemática entre parênteses. Você pode estar adicionando parênteses sem problema nenhum. Vou rodar de novo o SQL. Os dados vieram tudo aqui. Então, se tiver mais de uma operação matemática, fica bom você colocar parênteses para poder ficar mais claro o entendimento. O que a gente fez aqui foi a multiplicação, usando o asterisco. Porém, a gente tem outras operações matemáticas. Eu já escrevi elas aqui embaixo. Então, vamos lá. Temos a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e o resto da divisão. Então, você usando esses símbolos, você consegue fazer essas operações matemáticas no SQL. Observe que aqui eu tenho dois traços e aqui tem o barra asterisco. O que significa? Isso aqui são os comentários. O traço é comentário de uma linha e o barra asterisco é comentário de várias linhas. Então aqui você abre o comentário e aqui você fecha com asterisco barra. Uma última coisa, se a gente olhar aqui no nosso resultado, a gente vai ver, por exemplo, aqui em Roterdã, que ficou quebrado o número. A gente vai estar utilizando a função round. O que a função round faz? Quando for menor que 5, ele mantém o número que está aqui desse lado. Se for maior que 5, ele soma 1, ok? Então a gente vai conseguir ver aqui, eu vou deixar... A gente pode estar observando essas duas cidades aqui, Roterdã e Utrecht. Dentro do SQL existem algumas funções. Então, uma delas é a round, que serve para arredondamento. Então ele dá uma breve descrição aqui, você sempre tem que colocar o valor que você quer arredondar dentro de parênteses. Então, como a gente quer arredondar essa operação matemática, a gente coloca ela toda dentro de parênteses. Então eu vou executar novamente. Então a gente já pode olhar aqui o resultado. Para ficar mais fácil ainda de a gente visualizar a diferença no arredondamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia para a gente ver o sem arredondamento e o com arredondamento.
Então, por exemplo, essas cidades aqui, Roterdã, observe que ele era menor que 5, então ele ficou 87 no final. Essa outra cidade aqui, por exemplo, Eindhoven, observe que ele era maior que 5, então ele arredondou para cima, então ele arredondou para 80. Era 79, ficou 80. Por padrão, é assim que funciona a função de arredondamento em todos os bancos de dados. Agora a gente vai falar sobre concatenação. No nosso caso aqui, eu vou apagar todas essas colunas e colocar o asterisco. Ok. Essa coluna distrito, aqui para nós no Brasil, seria o estado. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu quero saber o nome da cidade, traço, estado. Então, como que eu faço isso? Então eu venho aqui, vamos lá. O nome da cidade. Para concatenar, eu uso pipe. O pipe é esse traço aqui vertical. Então, pipe. Como eu quero o traço, eu vou ter que colocar ele aqui manualmente. Então, eu vou colocar uma aspa simples, espaço, traço, espaço, aspa simples. Dou um espaço novamente, pipe. O nome do estado, no caso, que seria o distrito. Então, é assim que eu concateno colunas para poder ter uma informação mais rica. Então, aqui eu vou rodar, select. Como vocês podem ver, não funcionou. Mas isto é porque o MySQL tem uma particularidade. Esta forma que eu acabei de ensinar funciona na maioria dos bancos de dados. No MySQL ele funciona um pouco diferente. Eu vou deixar esse select aqui em cima só como referência, tá? Porque é bom você anotar isso também. Por exemplo, no Oracle você usaria esta forma. Aqui no caso do MySQL você tem que fazer o seguinte, usar uma função que se chama concat. Então vamos lá, escreve concat, abre e fecha. Então o primeiro campo é a CNAME. O segundo campo que queremos adicionar é essa string. E o terceiro campo é o estado. Então, vou selecionar aqui. Observe que aqui tem o raio sozinho e tem o raio junto com o tracinho. Aqui é para você, por exemplo, temos dois selects. Se eu executar o raio, ele vai executar os dois. Agora, como eu selecionei aqui o select de baixo, eu vou usar esse outro raio aqui. Olha lá, ele já coloca cidade-estado. Então, o MySQL tem essa particularidade. Algumas coisas nele pode ser diferente. Só que como o MySQL ele é muito usado no mercado de trabalho, a gente vai trabalhar com MySQL. E quando tiver essas pequenas particularidades, eu vou falando. Vocês vão observar que não são muitas diferenças, mas existem. Por enquanto é só. Procure repetir todos os exemplos que eu estou dando aqui nas aulas. Não deixe só para fazer nos exercícios, porque a forma de você aprender mais rápido é através da repetição. Quanto mais você pratica, mais vai ficando natural. Então tá, até a próxima aula. A gente vai ver na próxima aula a parte de filtros, que é muito legal. Abraço. Nesta aula falaremos sobre filtragem de dados. Nós já vimos o select, em que traz todos os dados de uma tabela. Agora iremos usar a filtragem para trazer apenas algumas linhas de acordo com os critérios que nós estabeleceremos. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil o entendimento. A filtragem no SQL se chama where. É a instrução where que você coloca no select. Então aqui,
Por exemplo, nós queremos os países com a população acima de 100 milhões de habitantes. Agora iremos usar a tabela Country. Vamos colocar a cláusula where e eu vou buscar a coluna população. Eu quero todos os países que têm acima de 100 milhões de habitantes. Então, eu vou colocar maior ou igual a 100 milhões. Ponto e vírgula. Ctrl Enter. Esses são os países que têm a população acima de 100 milhões de habitantes. Observe que usamos aqui os símbolos maior e igual. Os símbolos que a gente pode estar usando aqui para fazer as comparações são o maior, o menor, o igual. Quando você quer diferente, você usa esses dois símbolos. No MySQL funciona, mas alguns bancos de dados ele funciona um ou outro, ok? E também falaremos sobre o Between. Aqui embaixo, queremos saber os países que têm população abaixo de 10 mil habitantes. Então, where c.população menor ou igual a 10 mil habitantes. Se você manter o cursor aqui na linha, ele entende que você quer fazer esse select. Observe que temos 3 selects, mas como o cursor está nesse select, ele vai executar apenas esse. Se a gente quiser executar, por exemplo, os dois, eu teria que selecionar eles e executar. Aí ele seleciona um em cada aba. Bom, continuando. Agora a gente vai falar do Between. O Between ele serve para você colocar num range, por exemplo, população que tenha entre 0 e 1000 habitantes. Então eu vou colocar c.population between 0 and 1000 habitantes. Então ele trouxe aqui apenas os países que têm a população entre 0 e 1000. Observe que são poucos. Agora vamos falar de where com texto, usando o texto na busca. Para usar texto na busca, você pode estar usando todas as instruções, como igual, and, or ou in. Porém, sempre colocando aspas simples em torno da string, do texto. Então eu vou demonstrar aqui, fazendo uma busca na tabela Country, em todos os países que são da Ásia. Então, where c.continent igual Asia, que é Ásia em inglês. Correto, fez a busca. Agora, se eu quiser trazer, além da Ásia, países também da Europa, eu uso a instrução in. Então eu vou copiar esse select. Eu vou deixar tudo em minúsculo aqui, só para uma questão de padrão. Você pode usar maiúsculo ou minúsculo no SQL. Então agora eu vou colocar aqui a instrução in. Então Asia e também Europa. Em inglês se escreve assim. Vou executar. Observe que temos o retorno de todos os países da Ásia e da Europa, misturados. Agora, eu vou mostrar aqui que você pode usar funções tanto dentro do select quanto dentro do where. Vamos copiar novamente esse select. Só que agora, em vez de usar continente, vamos usar o campo nome. Name. Eu quero todos os nomes que tenham até 5 letras. Então eu vou usar uma função chamada length. Length, abre parênteses e fecha parênteses. O length faz o que? Ele conta quantas letras tem, no caso aqui, cada nome. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero saber o tamanho do nome, porém eu quero filtrar todos os nomes que forem menor ou igual a 5. Então vamos executar. Pronto. Por exemplo, Chile, China, todos os nomes que têm até 5 letras. Uma última coisa, quando estamos trabalhando com texto, é muito comum a gente fazer busca usando a instrução like.
O like ele serve para você fazer uma busca quando você não sabe todo o nome. Por exemplo, eu quero saber todos os países que começam com A. Então vamos fazer essa busca. Copiar novamente aqui. Eu vou colocar campo cname, instrução like, abre aspas e fecha aspas. Então, para mim pegar todos os países que começam com A, o que eu faço? Eu coloco A, só que eu não sei o que vem depois. Então, como eu não sei o que vem depois, eu coloco o porcentagem. Então, porcentagem ele significa começando com a letra A e tudo que vier depois, não tem problema. Ou também podemos interpretar como comece com A e depois não importa quantos caracteres venha. Traga tudo que começa com A. Vamos executar esse select. Então, olha lá, ele trouxe diversos países que começam com a letra A. No caso, todos que temos na nossa tabela. Uma coisa interessante que a gente pode também fazer com o like é, por exemplo, eu quero todos os países que tenha A na segunda letra. Então, nós também temos um recurso que é usar o underscore. Então, se eu colocar o underscore, eu vou colocar A minúsculo aqui na segunda letra. Então, significa o quê? Tem uma letra no começo que eu não sei qual é. Então, eu uso o underscore. Mas a segunda eu quero o A. E o resto pode ser qualquer coisa. Então, são todos os países que têm a segunda letra A. Vamos executar agora. Trouxe diversos países, como Barbados, Canadá. É muito legal quando você não sabe exatamente qual é a letra. Você pode usar quantos underscores você precisar. Por exemplo, se eu precisar na quarta letra, então eu vou colocar 1. Já tem um aqui, 2, 3. Na quarta letra, vamos ver o que ele traz. Ele trouxe Bahamas, Antártica. É muito útil para fazer buscas quando você só sabe uma parte da palavra ou coisa do tipo. Agora falaremos do where com booleanos. Booleanos são os tipos de valores verdadeiro e falso. Em inglês, true e false. Nessa aula a gente vai ver como trabalhar com esse tipo de dado. Porém, na nossa tabela aqui, Country Language, nós não temos o tipo de dado Boolean, ou booleanos. Temos aqui a coluna isOfficial, que está como T e F. Só que esse T e F ele é string. Se nós viermos aqui, em cima da tabela, Country Language, botão direito, e Table Inspector, e depois clicarmos em Columns aqui em cima, aqui a gente tem todos os dados das colunas, como nome, tipo, valor padrão, se ele aceita null ou não, o tipo de dado e mais algumas outras configurações. Vindo aqui na coluna isOfficial, a gente vê o tipo de dado enum. Enum ele é um tipo de dado do MySQL que ele permite você colocar uma lista de dados padrões. Então, nesse caso, ele colocou T de true e F de false. Só que aqui dentro ela é o tipo de dado string. Não é o que a gente quer. Voltando aqui no nosso script, o que eu vou fazer agora? Eu vou executar uma série de scripts que ele vai fazer a cópia desta coluna para o final. Só que onde tiver o T string, ele vai criar um true do tipo boolean. Esse script eu vou passar para você aqui embaixo do vídeo. Não precisa se preocupar por enquanto com esses scripts. Mais para frente eu vou explicar em detalhes. Por enquanto a gente vai ver só de forma mais genérica. Então esse script aqui ele vai criar uma nova coluna no final. Então vamos visualizar a coluna. A coluna é oficial aqui no final. Por enquanto está vazia. Esse segundo script ele atualiza a coluna é oficial com true. Então onde tiver T aqui ele vai fazer uma cópia aqui colocando true. Vamos visualizar o resultado. Eu já vou explicar aqui o porquê do 1. Agora, vamos atualizar onde tiver falso. A gente vai colocar false aqui na coluna é oficial. Vamos executar esse próximo script. Vamos ver o resultado. Pode ver que está tudo preenchida a coluna. A última operação que a gente faz é vamos efetivar
essas operações do pdate com o commit. A gente vai ver isso também mais para frente. Então, basicamente, agora voltando aqui na nossa tabela, a gente já tem tudo preenchido e a gente pode começar a trabalhar com essa nova coluna. Esse último código ele remove essa coluna no final, caso você queira. Eu não vou executar aqui porque a gente vai trabalhar com ela agora. Então eu vou sair um pouco desse script e voltar para cá. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar com esse tipo de dado aqui. Eu vou executar novamente. No MySQL, você pode estar usando tanto a palavra true quanto 1 ou 0. Então, assim, para o MySQL, 1 significa true e 0 significa false. Ou 1 verdadeiro e 0 falso. Então, eu vou colocar aqui 1 igual a true e 0 igual a false. Eu vou fazer uma cópia desse select. Where. Vou colocar aqui um alias. Country Language, CL. Então, CL ponto é oficial igual. Se eu colocar 1, o MySQL entende que você quer buscar todos os que estão true. Vamos executar. Ele trouxe todas as que estão com 1, que significa true. E se eu colocar a palavra true e executar novamente, ele vai trazer todos que tem 1. Então, tanto faz, você pode usar o true, ou 1, ou 0 e false. Então, vamos fazer com 0 agora. Trouxe todos os zeros. Ou false. Trouxe todos os false. Uma coisa que a gente vai fazer aqui, vamos inspecionar essa tabela de novo para ver o tipo de dado lá. Então, table inspector, colunas, no é oficial. Observe aqui que no é oficial ele fica como tinyInt. Esse é o tipo de dado boolean do MySQL. Okay? Ele não escreve boolean. Vamos voltar aqui nos nossos scripts. Na hora de criar a coluna, a gente especifica como boolean, mas ele faz essa conversão. Vamos lá, voltando aqui. Existe uma outra forma de você fazer o select, quando você quer retornar o true ou o false. Então eu vou fazer mais uma cópia aqui. Quando eu quero o valor true, o MySQL entende que se você colocar só o nome da coluna, você quer o true, os verdadeiros. Então vamos executar aqui. Tem que retornar tudo o que é 1. Beleza. Agora, para retornar o false, você pode colocar o not antes e executar. Ele retorna todos os falsos. Então essas são as formas de você estar retornando booleanos no MySQL. Agora iremos falar sobre manipulando null dentro do where. O null, ou nulo em português, é a ausência completa de conteúdo. É o que eu escrevi aqui. Eu queria que você não confunda com, por exemplo, duas aspas simples, que significa um texto vazio. Ou aspa, espaço, aspa, que significa um espaço em branco. E o zero. O zero é um valor numérico também. Então, o null é a ausência completa de conteúdo. É quando não tem nada mesmo. A gente vai falar sobre o is null e o is not null. A gente vai usar a tabela country. Observe que aqui na tabela temos a coluna indep year, que é o ano de independência. Alguns campos não estão preenchidos, possivelmente por não ter essa informação na hora de montar esta tabela. A gente vai trabalhar com essa coluna especificamente. Eu quero consultar todos os países em que essa coluna não está preenchida. Vou colocar where. Eu vou colocar um alias aqui, c ponto indep year. Aqui no null eu não posso colocar igual a null. Ele não vai funcionar. Ele não trouxe nada. Para null, a gente tem que usar o is. Is null. Aí sim ele vai trazer todas as linhas em que indep year é null. Nós temos aqui a lista. O is not null significa que traga tudo o que não é nulo. Então eu posso colocar o not aqui.
ele vai trazer todas as linhas em que o indep year não é null. Então olha aqui, tem dados. Eu vou fazer um select de todos os países em que o ano de independência foi menor do que o ano 1000. Vou copiar aqui. Ano de independência menor ou igual a 1000. Ele trouxe alguns países aqui. Por exemplo, o Japão, China. Só que colocar menor que 1000 não significa que ele vai trazer os nulos também. Se, por exemplo, eu quisesse trazer os nulos e os menores que 1000, eu teria que colocar duas condições. Eu vou até fazer mais uma cópia para você ver a diferença. Eu colocaria um OR, o C ponto, ano de independência, is null. Então ele vai trazer tudo que for menor que 1000 ou tudo que for nulo. Vamos executar. Agora ele trouxe essas duas condições que eu coloquei. Se, por exemplo, eu quiser substituir o nulo por um número, eu posso. Existe uma função que se chama coalesce. Então, em vez de eu colocar duas condições aqui, eu posso manter só uma e ele vai me atender. Vamos supor que todos os países que têm ano de independência nulo, eu vou colocar 0. Eu vou usar a função coalesce. Abre e fecha. Então, eu vou colocar o campo que eu estou buscando, vírgula. O segundo campo é assim, se for null, o que eu coloco no lugar de nulo? Nesse caso eu vou colocar 0. Então esse select ele vai fazer a mesma coisa do select de cima. Ok? Porque ele está substituindo o que é nulo por 0. Eu vou executar ele aqui para a gente ver. Ele trouxe exatamente as mesmas linhas do select de cima. Isso daqui é muito útil quando você quer fazer algumas buscas em que tem muito nulo na tabela. No nosso caso aqui não faz muito sentido trocar o ano de independência para 0, mas é só como exemplo. O que podemos fazer agora é colocar essa função coalesce no select. Então vou fazer uma cópia, remover ela daqui, colocar aqui em cima, vou apagar o where. O que eu quero é listar todos os países e o ano de independência. Então, c.name, nome do país, vírgula, o ano de independência. Só que aqui a gente não vai manter o 0. Eu quero algo mais informativo. Porque quando não tiver o ano de independência, eu também não quero que fique vazio, que é o que vai acontecer no nulo. Então eu vou colocar uma mensagem como não informado. Vou executar select. Agora eu tenho a lista dos países com o ano de independência e aqueles que não tenham essa informação, aparece essa mensagem não informado. Uma última coisa que eu vou falar aqui é sobre agrupamento de condições. Eu vou pegar a tabela país e vamos fazer a seguinte análise. Eu quero saber se existe um país com mais de 100 milhões de habitantes em que a expectativa de vida é maior que 80 anos. E também quero saber se existe um país com menos de 1 milhão de habitantes com expectativa de vida de 80 anos também. Então eu vou montar aqui esse select. Where c ponto, população maior ou igual a 100 milhões de habitantes e a expectativa de vida seja igual ou maior que 80 anos. Mas eu também quero, então eu vou usar o OR, todos os países em que for menor ou igual a 1 milhão de habitantes e a mesma expectativa. Então vou copiar aqui. Eu vou executar.
Legal. Então trouxe alguns países aqui, alguns países da Ásia, da Europa. Então, tanto países com pouca população, em que a expectativa de vida é alta, e existe um único país com mais de 100 milhões de habitantes, no caso aqui o Japão, em que a expectativa de vida é 80 anos. Só que, se você olhar esse select, ele não é um select muito fácil de você entender. Por quê? Tem um end aqui, tem um outro end e tem um or. Você pode ficar um pouco confuso aqui em saber que ordem o select está sendo executado. Então, para garantir, para facilitar o seu entendimento e também para você obrigar o MySQL a fazer exatamente aquilo que você quer, você pode estar usando os parênteses. Então, você coloca parênteses aqui, ó, nessa primeira condição, e coloca um parênteses nessa segunda aqui. Dessa forma fica bem mais fácil para você entender o que está acontecendo aqui. Então, ou vai executar essa primeira condição, ou vai executar essa segunda condição. Então, você pode estar usando diversos parênteses para facilitar o entendimento e também para garantir que o banco de dados está fazendo exatamente aquilo que você quer. Nesta aula, a gente vai falar sobre agrupando registros, que seria o group by. O que significa agrupar? Basicamente é quando você quer algum tipo de total a partir de diversos registros. Os agrupamentos mais comuns são a soma, o mínimo, o máximo, a contagem e a média. A gente vai utilizar a tabela country. Então, já está selecionado aqui embaixo os países. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer uma contagem de quantos registros existem nessa tabela. Então, eu vou usar a função count do SQL. Conte quantos registros tem na tabela. Vou executar. Tem 239 registros. Nós podemos estar usando o count também juntamente com o where. Então, eu vou colocar o where com ilhas, where o continente igual Europa. Vou selecionar. Então aqui ele me retornou quantos países ou quantos registros tem para o continente Europa. Agora, o que eu quero saber é quantos países existe em cada continente. Eu vou copiar esse select, então eu vou escrever aqui c.continente, vírgula, e o count. Só que agora não faz mais sentido eu ter o where, porque eu quero saber de todos os continentes. E o que a gente vai aprender agora é o group by. Então vamos agrupar group by por continente, que significa agrupe por continente e me dê o total de cada continente. Então eu posso colocar aqui o nome da coluna que eu quero agrupar. Esse nome de agrupamento ele tem que estar necessariamente aqui no select. Então vamos executar esse select. Aqui eu tenho o número de países por continente. Uma dica que é, se você não quiser colocar o nome do campo no group by, você pode estar colocando a posição. No caso, esse campo está na posição 1 aqui do select. Vamos executar. Ele também funciona. Se você tivesse aqui um campo 2, c.campo 2, vírgula, você poderia estar fazendo o quê? Colocando vírgula 2, para ele agrupar também por esse campo. Agora, vamos falar sobre ordenação de dados. No SQL, a gente usa a cláusula order by. A gente pode estar usando direto aqui após o select. Order by, por exemplo, o nome do país. Então, com eles aqui, c.name. Então, aqui está ordenado pelo nome do país. Porém, a gente pode ordenar por mais campos. Então, eu vou colocar alguns campos aqui em cima, como continente, o name e população. Vou executar novamente.
Ok. Aqui ainda continua ordenado pelo name. Porém, eu vou primeiro ordenar pelo continente e depois pelo name. Então eu posso copiar o nome aqui, continente, vírgula name. Vou executar. Então ó, ele ordenou aqui países da Ásia e aqui em país ele ordenou novamente. Então se a gente for descendo, chegou na Europa. Europa e aqui está ordenado novamente. Nós também podemos ordenar por campos numéricos. Então eu vou colocar aqui a população. Então olha lá que ele começou ordenando pelos locais que não tem população e foi assim aumentando. Do mesmo jeito que fizemos no order by, aqui a gente pode colocar pela posição. Então no caso a população é 3, eu posso estar colocando order by 3, que ele também vai ter o mesmo resultado. Por padrão ele é sempre crescente, então no caso de números é de 0 para cima, e no caso de letra começa do A e vai até o final do alfabeto. Então se eu quiser decrescente, eu coloco des aqui no final, que é do inglês descending. Ok? Vou executar. Ele colocou o país mais populoso do mundo e foi decrescendo. Podemos também usar o order by combinado com o group by. Então eu vou vir aqui e pegar o nosso exemplo de países em cada continente. Vou colocar aqui no final. Eu vou pular a linha aqui para ficar mais organizado. Aqui eu tenho os campos. Vou executar ele primeiro para a gente ver o resultado. Ok. O order by vem sempre depois do group by. Então eu vou colocar ele aqui. Order by. Eu quero pelo campo count. Então eu posso colocar 2 ou escrever count. Então ele ordenou de forma crescente. Se você colocasse aqui um alias, você pode estar usando aqui embaixo também. Também funciona. Fica um pouco melhor, né, do que colocar a função ali embaixo. E agora eu vou demonstrar o decrescente. Continente que tem mais países para o continente que tem menos países. Agora falaremos sobre algumas funções de agregação que podemos usar junto com o group by. Nós já vimos o count, porém vimos o count com asterisco. Eu vou mostrar agora um outro tipo que podemos estar usando. Vou colocar um alias aqui, c. ano de independência. O que ele vai fazer aqui? Ele vai contar apenas os registros não nulos. Isso é útil caso você precise fazer esse tipo de contagem. E ele vai contar apenas desta coluna. Eu vou mostrar outros exemplos usando o group by. Agora, eu vou fazer um select em que eu quero saber quanto de população tem em cada continente. Eu vou colocar aqui o continente. Vou colocar um sum para sumarizar a população de cada continente. Eu vou colocar o from aqui para baixo. O group by eu tenho que fazer pelo continente, porque eu quero agrupar por continentes. Então eu coloco group by c. continente. Vou executar. Pronto. Eu sei quanto de população tem em cada continente. Além do sum, aqui a gente pode usar a média também, para saber uma média de quanto de população tem em cada continente. A média é AVG de average em inglês, c. população. Vou executar novamente. Pronto. Eu tenho tanto a somatória da população e a média da população aqui. A média pode dar quebrado, como deu aqui. A gente pode usar uma outra função em volta, que é de arredondamento, a round, que ela simplesmente arredonda para cima. Pronto. O próximo exemplo que eu vou dar aqui, ele é muito parecido com o de cima. A gente vai trabalhar com continente agrupado. Só que eu quero saber, em vez de população, eu quero saber
o ano de independência. Qual continente teve o menor ano e o maior ano de independência do seu respectivo país? Então eu vou colocar aqui o min, C ponto, ano de independência, e o max, ano de independência. Então vamos ver o resultado aqui. Então ele trouxe em cada continente o ano do país que teve a independência mais antiga e a mais nova. Então você vê que no mesmo continente, enquanto tem país que a independência foi antes de Cristo, teve outros que foi bem recente, 93, 91. Então assim, são formas de extrair dados que a gente pode usar com as funções de agregação. Agora vamos falar sobre o having. Ele é usado para quando você precisa filtrar algo que já está agregado. No caso, está usando o group by. Eu peguei um exemplo que nós já fizemos aqui, que é para saber a quantidade de países por continente. Então eu melhorei aqui, coloquei um alias aqui, continente, quantidade de países. O que eu vou fazer agora é o seguinte: eu quero saber quais continentes têm mais de 50 países. Eu só preciso dessa informação. Então, a gente não consegue usar o where quando já está agregado ou agrupado. Então a gente tem que fazer o seguinte: usar uma outra instrução que se chama having. E ela sempre vem depois do group by. Então se você vem aqui, escreve having. Então eu quero apenas os continentes que têm a quantidade de países maior ou igual a 50. Agora eu vou executar. Pronto. Apenas a Ásia e a África. Eu fiz aqui a filtragem usando o alias, mas eu posso também usar a função sem problema. Vamos ter o mesmo resultado. Agora falaremos sobre o distinct. O distinct é uma palavra-chave que a gente usa no select para retirar os dados duplicados. Eu vou dar um exemplo aqui. Iremos usar a tabela Country Language, onde faz a relação da língua falada em cada país. Porém, um país pode falar mais de uma língua, e por isso essa tabela tem várias repetições de língua. Eu vou ordenar aqui. Você vai ver que já está repetindo várias vezes aqui as linguagens. Então, se eu quiser fazer uma relação de todas as línguas faladas no mundo, eu tenho que usar o distinct. Então, vamos colocar aqui distinct cl.language. Ao executar, a gente não tem mais repetições. Você também pode fazer um distinct por mais de uma coluna, caso você precise. Hoje falaremos sobre case. O case ele é usado dentro do SQL para mapear uma condição para um valor correspondente. Então a gente tem aqui um exemplo de como a gente usa. Então temos a palavra case e depois when. Aqui temos a condição que iremos fazer, then e o resultado. Então você pode pôr quantos when e then você quiser. E por fim temos o else, que é o resultado final. Eu vou montar um select aqui para ficar mais claro como se usa o case. Nós vamos fazer uma classificação das cidades do Brasil entre porte pequeno, médio e grande, de acordo com a população. Nós vamos trabalhar com essas duas tabelas aqui, city e country. Primeiro a gente vai vir aqui na tabela de country e fazer uma busca por Brasil. Então vou colocar o where. Vou estar mudando a ordem aqui dos selects para ficar melhor. co.name igual. Aqui está escrito em inglês, tá? Brasil em inglês é com Z. Então, ok. Temos aqui os dados do Brasil. Vou pegar apenas o código para me buscar todas as cidades do Brasil. O código é BRA. Eu já vou deixar esse código aqui embaixo, aqui. BRA. Eu vou fazer um select aqui. Se você olhar aqui, ó, em Country Code, nós temos apenas o código do país. É assim que eu vou listar todas as cidades do Brasil. Então eu venho aqui, where,
Aqui eu vou colocar um alias si ponto country code igual a abra que a gente escreveu aqui embaixo. Agora eu vou executar o select. Pronto, temos todas as cidades brasileiras aqui. O select que eu vou fazer é o seguinte: no final aqui eu vou adicionar a classificação, se ela é pequena, média ou grande. Vamos começar a montar o nosso case. Vou fazer mais uma cópia aqui e vamos organizar esse select. Eu vou tirar o asterisco por enquanto. Eu vou mostrar mais um jeito de selecionar todos os dados. Você pode fazer si ponto asterisco, que ele também executa todos os dados. Eu vou pegar essa estrutura aqui para facilitar. Vou dar uma vírgula. O que eu estou fazendo? Selecionando todas as colunas, vírgula, e vou jogar o nosso case aqui. O case você pode dar um apelido para ele também, porque no fim das contas ele vai virar uma coluna aqui. Então eu vou colocar porte da cidade. Ó, tinha um ponto e vírgula aqui, ó, que como eu fiz uma cópia aqui de cima, veio com ponto e vírgula. Então o próprio Workbench ele fica reclamando aqui, ó. Você precisa tirar o ponto e vírgula para ficar o select correto. Bom, vamos começar a montar. Eu vou abaixar um pouco aqui e vou pegar essa definição e colocar exatamente em cima do nosso select, para saber que esse select é relacionado à porte das cidades. Onde tem a primeira condição, vamos começar a escrever aqui. si.population menor que 50.000. Se a população for menor que 50.000, ela é uma porte pequena. Então a gente vai colocar aqui só a palavra pequena. No caso feminino, porque é cidade. Então eu vou fazer uma cópia aqui de novo. Vou copiar aqui para baixo. Se a cidade tiver entre 50.000 e 100.000 habitantes, ela é porte médio. Então eu vou colocar. Se ela for maior ou igual a 50.000. Aqui eu posso colocar o end, tá? End, porque são duas condições. Copio novamente aqui e coloco aqui. E for menor ou igual a 100.000, ela é do porte médio. Vou corrigir aqui porque a gente está falando de porte, né? Porte médio, porte pequeno, então é no masculino. E por último, se a população for maior que 100.000, ela é do porte grande. O else aqui, no caso, a gente não vai usar, tá? Mas se, por exemplo, a gente não conseguir encaixar em nenhuma condição, a gente pode ter um else. No nosso caso aqui, ele sempre vai cair nessas três. Mas eu posso deixar um resultado aqui padrão, por exemplo. Vou marcar assim, sem classificação. Então, caso a população não caia em nenhuma dessas três, ele seria sem classificação. Eu posso estar indentando aqui para ficar mais visível. Então, vamos executar esse select para ver o resultado. Olha lá, agora temos todos os portes da cidade. Então aqui temos cidades grandes, cidades de porte médio, e segundo a classificação não apareceu nenhuma cidade de porte pequeno. Provavelmente porque nesta tabela que estamos trabalhando não tem cidades pequenas, apenas de porte grande e médio. Vamos dar uma ordenada aqui para ver se tem ou não. Realmente não tem. Cidades muito pequenas não foram colocadas nessa tabela. A gente viu aqui o funcionamento do case. Ele é muito legal para poder fazer algumas validações ou classificações. Então, onde você faz um teste lógico aqui e depois você tem um resultado. Uma última coisa que eu vou mostrar aqui é que o case ele pode ser usado também com o group by. Então eu vou copiar essa estrutura aqui do select e vou apagar basicamente todo o select aqui. Vou colocar um asterisco só. Então vamos fazer a seleção.
Aqui temos praticamente todas as cidades do Brasil. Eu vou fazer um group by aqui pelo código do país. Como a gente só está filtrando no país, então eu vou fazer uma somatória da população das cidades do Brasil. Eu venho aqui, group by ci.country code. Beleza? Só que aqui eu tenho que fazer a somatória, né? Então é sum ci.população. O group by normalmente é sempre aquele campo em que ele mantém uma mesma informação. No caso aqui, o único campo que mantém a mesma informação é o país. Então vamos executar esse select. Temos aqui a população de 85 milhões e alguns quebrados aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Eu quero fazer a somatória apenas das cidades de grande porte, que foi o que a gente viu aqui. O que é uma cidade de grande porte? Que tem mais de 100 mil habitantes. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma vírgula e vou fazer um outro sum. Então eu vou colocar aqui os dados mais para baixo. Então sum, e aqui que eu vou preencher as cidades de grande porte. Então para mim fazer isso, eu tenho que criar uma condição, que são só a seleção das cidades com mais de 100 mil habitantes. O que a gente vai ver aqui é que nós podemos colocar o case dentro do sum. Então a gente vai colocar um case aqui, colocar em letra maiúscula, case. Eu posso escrever o case em uma linha só, então case when, then. Eu posso indentar ou colocar numa linha só. Então eu vou fazer de forma diferente aqui para vocês verem. Case when ci.population maior que 100 mil, then. A única diferença aqui é que aqui eu colocava se era grande, é realmente o porte. Aqui não. Aqui quando for maior que 100 mil, eu quero que realmente ele retorne a população para mim fazer uma somatória. Então eu vou repetir o population. Não vai ter o else no nosso caso e eu já coloco um end para finalizar. Aqui eu posso colocar um alias como população cidades grandes. Bom, vamos executar agora e ver o resultado. Então, o resultado foi... Aqui eu vou colocar um alias aqui também como população geral. Aqui tem 85 milhões, a população geral, e a população de cidades grandes são 82 milhões. Então é assim que a gente consegue usar case dentro de um agrupador. Aqui no caso eu usei o sum, mas você pode usar qualquer agrupador que a gente viu nas aulas passadas, como o AVG, o min, o max ou o count. Começaremos agora falando sobre join. Join é junções de tabelas. Mas antes de falarmos sobre junção de tabelas, eu vou passar um conceito inicial muito importante para o que nós vamos falar a seguir, que seria o conceito de banco de dados relacional. O porquê relacional? Relacional porque nós temos dados entre as tabelas que se relacionam. Eu já montei aqui um exemplo que é o seguinte. Na tabela de país, nós temos o registro do Brasil, como podemos ver aqui embaixo. No registro do Brasil temos diversas informações, como nome, continente e assim por diante. Então, todas essas informações estão armazenadas na tabela Country. Porém, a tabela Cidade ela também está relacionada à tabela País. Nós temos aqui uma coluna, eu vou selecionar primeiro tudo, que é a tabela Country Code. Então, se eu quiser saber só as cidades do Brasil, eu vou selecionar o código do país Brasil, que no caso é BRA. Então, vamos selecionar só as cidades do Brasil. Então, é esta coluna Country Code que relaciona com a coluna Code da tabela Country,
esse é o conceito relacional do banco de dados. Os dados, normalmente, eles estão relacionados. No caso aqui é país, cidade, mas, por exemplo, você pode ter uma tabela cliente, pedido de cliente. Então, sempre os dados estão relacionados. Por que a gente mantém os dados separados, né? Por que eu não poderia colocar o país aqui na tabela de cidade? A ideia é o seguinte, o motivo se chama normalização. Normalização significa a separação de diferentes tipos de dados em suas próprias tabelas. Então, por exemplo, a gente está falando de cidade, é uma tabela. Estamos falando de país, outra tabela. Por que fazemos isso? Porque senão esse dado fica muito redundante, repetitivo. Então imagina se nós colocarmos todos os dados aqui de país, todos esses dados, na tabela de cidade. Vai ficar muito repetitivo. Vamos ter diversas colunas repetidas. O conceito de normalização evita essa repetição. Então aqui embaixo nós falamos que qual que é a ideia? É que não exista redundância. O que isso facilita? Facilita a manutenção das tabelas. E saturação significa o quê? São dados que não têm relevância. Por exemplo, se você tiver diversas linhas com essa informação, ela não tem relevância. E outra coisa, se você precisar fazer uma manutenção, precisa alterar algum dado aqui. Por exemplo, aqui ó, o nome do presidente está desatualizado. Se for atualizar, eu teria que atualizar em todas as linhas da cidade. Enquanto que como está uma linha só aqui no país, eu venho aqui e atualizo. Muito mais fácil. Uma dica que eu vou dar aqui, e é muito interessante, chama-se processo reverso de banco de dados. Observe que nós temos um banco de dados aqui, o Word, que tem 3 tabelas. O processo reverso, ele mostra de forma visualmente as tabelas e os relacionamentos. Eu vou mostrar a forma de fazer esse processo reverso. Então você vem aqui em Database, Reverse Engineer. Normalmente, ele já vai vir preenchido aqui com as informações do seu banco de dados que você está utilizando agora. As informações já estão todas corretas aqui. É só dar Next. Dar Next novamente. Aqui ele pede para selecionar o banco de dados. No caso, a gente está trabalhando com Word. Dá Next novamente. Next. Ele pergunta aqui se quer importar as tabelas, os objetos. No caso aqui só tem tabelas. Se tivesse mais objetos ele listaria. Vamos executar. Next novamente e Finish. Pronto. Ele colocou aqui de forma visual. Você pode até mexer aqui nas tabelas. As 3 tabelas. País, língua do país e cidade. Observe que nós temos umas linhas aqui que unem as tabelas. Essas linhas aqui são os relacionamentos. O legal é que quando você passa o mouse em cima, você consegue enxergar o relacionamento. Como eu acabei de falar, a cidade ela tem um relacionamento com o país. Então, qual que é o relacionamento? É o Country Code, que está relacionado ao quê? A code. Olha como que ele muda de cor. A mesma coisa é o Country Language. Ele também precisa de um relacionamento para designar que país é uma determinada língua. Então, eu só colocando em cima, eu vejo que Country Code também está relacionado com o code da tabela Country. Aqui ele está como ER Diagram, falando tudo em inglês, ok? Pois o Workbench está em inglês. O significado dele, ele tem esse significado aqui, que em português seria MER, que é modelo de entidade e relacionamento. Bom, basicamente nesta aula é para a gente ter essa visão geral do modelo de entidade e relacionamento. E nas próximas aulas a gente vai construir um banco de dados. Olá, seja muito bem-vindo a essa aula de Join. Nesta aula falaremos sobre as junções efetivamente. Então, como vimos aqui, as tabelas elas se unem por campos. Só que muitas das vezes a gente precisa de dados que estão em uma tabela e a outra. Então a gente vai ver como fazer isso agora. Eu vou pegar aqui na internet um site que
é muito bom por sinal, que é o w3schools.com. Você pode estar aqui consultando ele e tem diversos comandos do MySQL aqui, além de outras linguagens. O que mais interessa a gente agora é essa parte aqui, que são os tipos de joins. Então, a gente vai falar primeiro do inner join. O inner join é quando você tem duas tabelas e quer juntar elas. Os dados que serão exibidos, eles estão em verde aqui. Então significa o quê? Que são dados em que tem em ambas as tabelas. Então se tiver só em uma tabela e não tiver em outra, ele não vai exibir. Então a gente vai ver agora como montar o inner join. Aqui eu já adiantei um pouco os selects para ficar uma aula mais dinâmica. Porém, eu vou estar explicando o que eu fiz aqui. Bom, basicamente o inner join, a gente usa o operador inner join para fazer a união das tabelas. O que a gente vai unir aqui é a tabela country com a country language. Então eu só vou voltar aqui para você ter a visualização de qual união a gente está falando. Então a gente vai usar esta união aqui entre o campo code do country com o campo country code da tabela country language. Então eu vou voltar aqui novamente. Então basicamente você coloca depois do from a primeira tabela, no caso o country, inner join e a segunda tabela, que é a tabela country language. No on, os campos que irão se unir, no caso aqui nosso é o code. Pode ver que eu coloquei aqui o alias aqui C, que é o code da tabela country, e o country code da tabela country language. Então se a gente executar esse select, a gente vai ter todos os dados que tem em ambas as tabelas. Então o que ele faz? Ele lista aqui primeiro tudo sobre o país. Então ele vem aqui, tudo sobre o país. E na sequência, se você for ver, está vindo até aqui o país. E depois ele coloca tudo sobre a tabela de linguagem, né? Que é o caso da country language. Começa aqui, ó, onde está code, e continua até o final. Então você tem todos os dados da tabela país, todos os dados da tabela code, porém dados relacionados. Existe uma forma mais simples de se fazer, porém ela só é permitida fazer no inner join, que é o seguinte: você escreve select from, você escreve a primeira tabela, que é a country, e a segunda tabela, que é a country language. E você coloca a união dentro do where. Então fica where ccode igual a cl country code. Ela é um jeito simples, porém ele não fica tão evidente o join. A união dos campos fica dentro do where, que pode ficar um pouco, começar a bagunçar um pouco o script. Então o inner join desse jeito ele fica muito mais claro. Eu vou voltar aqui novamente na figura do inner join para a gente fazer só mais um reforço. Então os dados que a gente retornou são esses daqui, os que estão no meio entre eles, que significa tem que ter os dados nas duas tabelas. Quando eu falo assim, tem que ter os dados na duas tabelas, o que significa isso? É que aquela campo code ou country code, eles têm que casar. Então assim, se tiver o código A na tabela 1, tem que ter o código A na tabela 2. Agora a gente vai ver o left join. O left join, ele faz o quê? Ele traz todos os dados da tabela 1 e também os dados que tiverem iguais na tabela 2. Porém, ele traz tudo da tabela 1. Então, o que muda? Muda aqui, no caso, o operador, que em vez de inner vira left join. O resto é exatamente igual. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: eu posso pôr até, eu fiz desse jeito, pulando a linha, mas se eu colocar na mesma linha, olha lá, ficou country e country language desse lado. O que significa isso? Que o left em inglês significa esquerdo. Então assim, de qual
tabela que vai trazer todos os dados. É a tabela que está à esquerda do operador. Então, tudo que tiver na tabela country vai ser exibido. E só aquilo que tem união com a tabela country language vai ser exibido também. Vamos fazer o select aqui. Observe aqui, ó, aqui embaixo, a gente tem a quantidade de linhas retornadas. Então, na hora do join, tivemos 984 linhas. Agora, usando o left join, como nós temos alguns países em que provavelmente não tem uma língua definida nessa tabela aqui. Então, você vê que retornou mais linhas. Agora, o right join, ele vai pegar tudo da tabela direita e tudo o que tiver em comum entre elas. Então, a gente volta aqui. O que muda é só o operador. Em vez de left, que a gente usou aqui em cima, agora é right join. E é a mesma lógica. Então, essa tabela está à esquerda. Podemos colocar na mesma linha aqui. Essa está à esquerda e essa está à direita. Então, vai trazer tudo da tabela de línguas mais aquilo que tem em comum na país e língua. Então, vamos ver quanto que retorna. Retornou 984 linhas. O fato de ter retornado 984 quer dizer o seguinte, que são todas as uniões, provavelmente todas as linhas da tabela de línguas está sendo retornado aqui. A gente pode fazer até um count aqui, só para confirmar. São todas as linhas da tabela de línguas. Então, significa que a tabela de línguas, todas as línguas estão relacionadas a um país. Mas tem alguns países, que a gente viu lá que tem Antártica, que não tem uma língua definida. Então, por isso que traz mais dados no caso do país. Agora, vamos falar de join com mais de uma tabela. Então, nesse caso aqui, nós temos uma representação de um join de 3 tabelas. Podemos considerar a tabela 1 aqui, o país, o country, tabela 2, city, e tabela 3, country language. O que une ambas é o code do country. Se você olhar aqui, o code ele une tanto com a tabela de linguagem quanto com a tabela de cidades. É um campo em comum com as 3. Então a gente vai ver aqui como que fica esse select. Eu vou colocar a tela inteira aqui, voltar para o nosso script. Então temos aqui select tabela country, inner join. Aqui tanto faz a ordem, tá? Podia ser city ou country language. A única coisa é que na ordem que vai vir as tabelas vai ser essa daqui. Então vai vir primeiro country, depois country language, depois city. Então vamos lá. Aqui continua, né? Inner join country language on code da tabela country, unindo com o country code da tabela de linguagem. Aí a gente coloca de novo um inner join, tabela city, que vai unir com o campo code da tabela country, tá vendo aqui o C, e unindo com o campo country code, tabela city. Então, se a gente fizer um select aqui, a gente tem todos os dados relacionados. Uma coisa interessante que conseguimos fazer aqui, independente da quantidade de tabelas que está no inner join, é, ao invés de ter todos esses campos aqui, você normalmente não precisa de todos os campos da tabela. Então, a gente vem aqui selecionar alguns campos só. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu quero saber uma cidade, em que país ela fica e qual idioma é falado naquela cidade. Então vamos fazer esse select. Primeiro eu quero colocar o nome das cidades. Então eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, na tabela cidade, vou pôr só o alias, si ponto, é para ele me listar aqui os campos da tabela de cidade. Então vou colocar o nome da cidade
vírgula. Eu posso colocar até um eles aqui, para facilitar para a gente. Então vai ser nome, cidade, vírgula. O nome do país, então c.name. Você está relacionado a country, vírgula. E agora a linguagem falada, cl.language. Então aqui eu vou colocar os alias, nome, país e língua falada. A gente pode até organizar de uma forma mais fácil de entender o nosso select. Normalmente quando o select vai ficando muito grande, a gente começa a colocar cada campo em uma linha. Então vamos fazer esse select aqui. Veja que legal, a gente tem agora qual é a cidade, o país e a língua falada. Por exemplo, em Cabul, no Afeganistão, eles falam 5 línguas, certo? Então a gente vai pegando por região cada cidade e quais são as línguas faladas em cada cidade. O que permitiu isso foi essa união entre país, língua falada e cidade. A mesma coisa a gente consegue fazer quando tem, por exemplo, 2 tabelas só. No caso aqui, país e língua falada, a gente consegue listar o país e qual é a língua falada, por exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui também. c.name, que é o nome do país, vírgula, cl.língua. Então, língua falada. Vamos dar um select. Então temos aqui o país. Você vê que para cada língua ele repete o nome do país, mas é assim que funciona o join. Então, para Aruba, eles falam 4 línguas e assim por diante. Olá, seja muito bem-vindo a mais esta aula. Nessa aula a gente vai falar sobre view. View em português significa visualização. Uma view, ela é um objeto de banco de dados em que a gente consegue salvar um select. Então, basicamente, a estrutura dela é create view, o nome da view, as. Aqui eu peguei o select que nós usamos na última aula de join e coloquei aqui, que é o select de nome de cidade, nome de país e língua falada. Eu vou até executar só o select aqui, para a gente estar relembrando o que é. Então o que eu faço? Eu executo o create view. Agora eu vou executar tudo. Aqui para visualizar eu só executei até o select. Agora eu vou executar tudo para criar o objeto no banco de dados. Pronto. Aqui nós temos objetos tabelas e objetos views. Você vê que não está aparecendo aqui. O que a gente faz é um refresh all para atualizar. Pronto, a gente já consegue ver o objeto aqui. Bom, você deve estar se perguntando, poxa, mas tá, e agora? O que eu faço com isso? O legal é o seguinte, que agora eu consigo fazer um select direto nessa view, sem precisar fazer todo esse select aqui. Vou clicar com o botão direito aqui e pedir para ele executar um select para a gente. Olha lá. Ele fez um select, asterisco from word, e a view que a gente criou, que chama view, cidade, país, língua. Ele já trouxe todos os dados que a gente precisa. E você ainda pode, se você quiser, você pode fazer um where aqui em cima dessa view para filtrar mais os dados, não tem problema nenhum. A view ela é muito usada quando você sempre está repetindo o mesmo select. Então você já armazena esse select no banco de dados e quando você precisar desse select, você, em vez de executar o select, você executa a view, que fica muito mais simples. Eu vou até copiar esse select aqui. Vamos comparar. Então, em vez de você executar todo esse select aqui, executando só essa view, você já tem o mesmo resultado. Olá! Nós chegamos ao projeto final do nosso curso. Hoje falaremos sobre design de banco de dados.
Basicamente, o design de banco de dados é a gente fazer a modelagem de todo um banco de dados. A gente vai usar o MER, que a gente já viu nas aulas anteriores, que é o modelo entidade relacionamento. O nosso projeto será o seguinte: o nome dele será loja. Pode ser uma loja de e-commerce ou uma loja física. Nós vamos ter as seguintes tabelas: cliente, vendedor, fornecedor, pedido e produto. Bom, basicamente, para fazer um design de banco de dados, a gente tem que criar as tabelas, certo? Então, para criar as tabelas, a gente usa o comando create table. Então, temos aqui o modelo, é create table. Aqui é o nome da tabela, entre parênteses, a coluna e o tipo desta coluna. Você vai repetindo e colocando vírgula. No final, a gente pode definir a chave primária, a primary key. Nesse caso, eu defini a primeira coluna, porque normalmente a gente usa a primeira coluna como chave primária. Por uma questão de convenção, a gente já coloca a chave primária na primeira coluna para ficar visualmente mais fácil de achar. Agora eu vou mostrar o modelo, como que ele vai ficar no final. Então a gente vai chegar nesse modelo de banco de dados e com esses relacionamentos. Eu vou explicando eles conforme a gente for criando o banco de dados. Eu tirei um print desse modelo para a gente acompanhar e para pegar os nomes dos campos também. Eu vou fechar esse modelo aqui e a gente vai criar um novo. File, New Model. E aqui, adicionar diagrama. Primeira coisa, para criar a tabela, nós temos aqui esse ícone Place New Table. Então você pode vir aqui, dar um clique e clicando aqui ele adiciona a tabela. Como no nosso caso temos 5 tabelas, você pode dar o Place New Table 5 vezes aqui. Tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5. Beleza. Vamos antes salvar o nosso modelo. Salvar o modelo corrente. Eu vou salvar como MER, banco de dados, projeto final 2. Agora a gente vai começar a adicionar os campos e os nomes das tabelas também. Então, basta você dar 2 cliques na tabela para você selecionar os dados dela. Então, table 1, vamos chamar ela de cliente. Table 2, vamos chamar ela de produto. Table 3, vamos chamar ela de pedido. Table 4, vamos chamar de vendedor. Table 5, fornecedor. Pronto. A gente tem todas as tabelas, os nomes das tabelas definidos. Então a gente vai começar a trabalhar com elas. Eu vou colocar assim, para a gente começar e facilitar a nossa visualização. Então, primeiro cliente, 2 cliques nela, vamos começar a colocar os campos aqui. Então, aquele print que nós tínhamos feito, eu vou buscar ele aqui, vou dividir minha tela para facilitar. E a gente pode dar um zoom aqui só no cliente. Pronto. Eu tinha mostrado aqui antes a forma de criar uma tabela, tudo via script. Só que, porém, usando o MySQL Model, a gente consegue criar tudo de forma visual e ele gera o script para a gente. Vou explicando e no final a gente vê o script. O ideal é você saber fazer das duas formas. Então vamos começar a montar os campos da nossa tabela. A primeira tabela vai ser ID cliente mesmo. É só você dar um clique e ele já preenche para você. Do tipo int. Observe que aqui ele coloca como PK, que significa primary key, a chave primária. É a chave em que é única. E aqui significa não nulo. Então esse campo nunca pode ser nulo. O segundo campo é o campo nome.
Ele é um varchar do tamanho de 60. O terceiro campo é o campo e-mail, que ele é varchar de 60 também. O próximo é o campo celular, varchar de 24. O próximo é endereço. Você pode escrever no banco de dados sem usar o cedilha e sem acentuação. É recomendado. O próximo é cidade. Vou manter com 45 porque eu estou achando 15 caracteres muito pequeno. O varchar ele é o tipo string. E esse número ele é a quantidade de caracteres. Vou colocar estado. Aqui sim, podemos colocar varchar de 15. E CEP. Um varchar de 10. Pronto, a estrutura dessa primeira tabela já está montada. A gente pode ver aqui ó, que ela ficou com a mesma cara desta outra tabela. Agora a gente vai completar as demais tabelas. Começando por produto, o ID produto, ID fornecedor. Ela é do tipo int. Aqui, se você clicar no combo, você tem todos os tipos de dados disponíveis. Então, eu vou colocar do tipo int, descrição. Vou colocar como descrição, mesmo sem o cedilha e o acento. Ela é do tipo varchar 45 mesmo e preço unitário. Seria o preço unitário. Eu vou colocar do tipo float. Como é dinheiro e pode ter decimal depois da vírgula, a gente usa o float. O inteiro ele só permite números inteiros sem números depois da vírgula. Produto está ok. Vamos agora para pedido. Pedido tem o ID pedido, depois tem o ID cliente, que é do tipo int. Se você usar as setas para cima e para baixo, você consegue voltar aqui para o int, tá? É só dar uma seta para cima. Pronto. ID produto também é do tipo int. Para mudar de linha é só dar um enter que ele já vai para a linha de baixo. Agora ID vendedor do tipo int. E agora quantidade, que é do tipo varchar 45. Isso aqui podia ser do tipo int também. Vamos mudar aqui para o tipo int, tá? A quantidade é inteiro. Ok, fechamos essa tabela. Vamos agora para vendedor. 2 cliques em vendedor, ID vendedor. Depois nome. O tamanho vai achar 45, beleza. Então eu vou expandir aqui. Só falta fornecedor. Vamos completar fornecedor. 2 cliques em fornecedor, ID fornecedor, nome do fornecedor e o endereço. Varchar de 60. Ok. Se por acaso você der enter e ficar mais essa linha preenchida, é só botão direito e delete selected. Ok? Para ficar certinho. Ok, agora eu vou expandir aqui. Nós temos as 5 tabelas do nosso banco de dados. O nosso banco de dados, a representação dele está aqui do lado, tá? Se você expande tables, você tem todas as tabelas. Só que eu não quero que o meu banco de dados se chame MyDB. Eu vou mudar aqui, você dá 2 cliques aqui, escreve loja. Pronto. Agora a nossa base de dados se chama loja e temos essas 5 tabelas. Bom, eu vou organizar aqui um pouco melhor as nossas tabelas.
a gente pode começar a analisar o seguinte. Todo pedido ele tem necessariamente um cliente. Então vamos começar por essa ligação. Para fazer a ligação entre as tabelas, a gente clica na tabela em que a gente chama o dado da outra tabela. No caso aqui, se você for ver, aqui a gente precisa do cliente. Então, em qual tabela a gente vai fazer a ligação? Na tabela que precisa do dado. Então, dá 2 cliques aqui na tabela de pedido. A gente vai vir aqui embaixo em Foreign Key, que seria a chave estrangeira. A primeira coisa que a gente faz é colocar um nome para essa chave estrangeira. Normalmente a gente coloca um nome que facilita o nosso entendimento. Por exemplo, então essa aqui é uma FK de Foreign Key, que está indo da tabela pedido para a tabela cliente. Ela está se referindo a qual tabela? A tabela cliente. Então ele já disponibiliza um combo com todas as tabelas da base de dados. Tabela loja.cliente. Nessa segunda parte é para a gente fazer o relacionamento das colunas. Na nossa tabela pedido a gente tem o ID cliente, que se relaciona ao ID cliente da tabela cliente que você colocou aqui antes. Então ele já traz um combo com todos os campos da tabela cliente. Então a gente faz esse relacionamento. Se você olhar aqui, ó, ele já deixa pronto o relacionamento. Uma coisa interessante de se observar é o seguinte: esse símbolo aqui, que a gente chama de pé de galinha, ele significa que um cliente pode ter vários pedidos. Quando não tem o pé de galinha, ele é ao contrário. Então, um pedido tem apenas um cliente, mas um cliente pode ter vários pedidos. Seria a relação de 1 para N. Um cliente, N pedidos. Seguindo aqui, um pedido também sempre tem um produto relacionado. Então, a gente tem a tabela de produtos aqui. Novamente, a gente vai colocar aqui FK pedido produto. Está relacionado à tabela de produto. Qual campo eu quero relacionar com a tabela de produto? A ID produto relacionada a ID produto da tabela de produtos. Pronto, relacionamento criado. Todo pedido também tem um vendedor. No caso, mais para a loja física. Mas se for um sistema que atende tanto loja física quanto e-commerce, quando for no caso do e-commerce, ele vai setar automaticamente o e-commerce. E no caso da loja física, ele vai pôr o nome do vendedor. Então aqui, vamos fazer esse relacionamento. Colocar FK pedido vendedor. Está relacionado à tabela vendedor. Então é a ID vendedor está relacionado ao ID do vendedor. Por enquanto a gente fez todos os relacionamentos da tabela de pedido. Temos o cliente, o produto e o vendedor. Então isso compõe um pedido. Só que aqui em produto nós temos também o fornecedor. Quem forneceu aquele produto para nós? Então eu vou colocar um pouco para cá para a gente fazer o relacionamento com o fornecedor. Então eu venho, como eu estou chamando o fornecedor dentro do produto, o ID do fornecedor, eu venho na tabela de produto, dou 2 cliques, clico em Foreign Key, o nome que eu vou dar é FK produto fornecedor. Se relaciona com a tabela fornecedor. Qual é o campo? É o ID fornecedor que se relaciona com ID fornecedor. Pronto, eu vou fechar aqui. Agora a gente tem todos os relacionamentos feitos. O que esse relacionamento garante? Ele garante a integridade dos dados. Então, se você tentar fazer um pedido de um produto que não existe, ele não vai permitir, porque você criou essa ligação. Então, basicamente, esse é o desenho que fica, seria o modelo de entidade de relacionamento. Nós criamos a nossa primeira base de dados. Uma base de dados, basicamente, é a composição de várias tabelas. E foi o que a gente criou aqui.
e criamos também os relacionamentos. A gente continua para a próxima aula e agora a gente vai aprender a trabalhar com os dados. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai sincronizar essas tabelas, esse esquema que a gente criou chamado loja, na nossa base de dados local. Então, para fazer isso, você vem aqui em Database, clica em Synchronize Model. Então, ele já começa a preencher aqui, ele já traz os dados do seu banco de dados local. Então, a gente vai dar Next. E tem algumas opções aqui, caso você tenha criado trigger ou procedure ou funções, que são objetos que a gente não criou. Então, Next. Ele pergunta qual é o esquema que você quer sincronizar na base de dados. É o loja. A gente seleciona. Aqui ele mostra o que ele está mandando para a nossa base de dados. Caso a gente tivesse essas tabelas na nossa base de dados, ele poderia estar mostrando aqui as mudanças. Da Next. Aqui ele mostra tudo o que ele está fazendo, tá? Tudo o script. A gente pode estar vendo todas as tabelas aqui, ó. Cliente, produto, pedido, vendedor, fornecedor. Então a gente vai executar esse código. Close. Agora, se a gente vier na nossa base de dados, onde antes a gente só tinha Word, que é que a gente trabalhou bastante, a gente vem com o botão direito Refresh All, e agora a gente tem a loja aqui, com todas as nossas tabelas, para a gente começar a trabalhar. Essa próxima parte a gente vai trabalhar focada na nossa base de dados do loja. Nessa aula falaremos sobre gerenciamento de dados. Gerenciamento de dados é a forma que a gente consegue trabalhar com os registros dentro da base de dados. Basicamente, no MySQL a gente tem o insert, o delete e o update. O insert para inserir os registros, o delete para excluir e o update para atualizar. Quando você executa uma dessas transações, o banco de dados precisa confirmar essa transação. Essa confirmação ou efetivação a gente chama de commit. Por padrão, o MySQL vem com o auto-commit ativado. Então, o que significa? Quando você dá um insert, ele já auto-commita. Eu vou fazer select, que ele mostra a configuração do auto-commit. Ele está com status 1, que significa ativo. Por padrão, no mercado, nós, como desenvolvedores, costumamos fazer o controle das transações, da efetivação da transação. Eu não vou focar no commit, porque como ele já faz o auto-commit, para nós já está resolvido isso. Só que no dia a dia, você vai ter que sempre após um insert, um delete, um update, dar um commit. Anota esses comandos, ok? Inclusive para desativar o auto-commit. É só executar esse comando set @autocommit igual off, para você desativar e a partir daí fazer todo o controle dos commits. Agora a gente vai falar sobre insert. Insert ele tem o objetivo de inserir os registros no banco de dados. O script básico é insert into nome da tabela, entre parênteses colunas, values e os valores. Essas colunas aqui nem sempre você precisa colocar, apenas se você for inserir algumas colunas da tabela. Vou fazer um select aqui para ver que a tabela está vazia. Agora eu vou inserir um registro com ID 1, o João da Silva. Então aqui a gente tem o nome dele, o e-mail, o telefone, o endereço, a cidade, o estado e o CEP. Então eu vou inserir, faço um select novamente, pronto, o dado já está inserido. Uma outra forma de você inserir é você inserir múltiplos registros. Então, a estrutura básica é a mesma. A única coisa que muda é que na parte dos valores você pode colocar várias linhas. Então, eu fiz um exemplo aqui com o mesmo João da Silva, só que
O ID é diferente, é 2, 3, 4, 5, porque esse ID não pode repetir, ele é uma chave única. E aqui eu coloquei só para informativo o João da Silva 2, o João da Silva 3, 4 e 5. Vamos executar esse select. Vamos ver os dados aqui. Pronto, ele inseriu todos os registros. Uma última forma de inserir é usando Insert Select. Isto é muito útil no dia a dia. Eu vou demonstrar aqui, pegando os dados desta tabela e inserindo nesta tabela cliente 2 que eu criei. Está vazia. Vamos fazer só um select para ver. Ela está vazia. Então vai ser insert into loja ponto cliente 2 select asterisco from loja ponto cliente. Você pode até confirmar aqui, ver o que tem na tabela cliente, beleza. A gente vai deixar um select aqui preparado para cliente 2. Veja que está vazia. Vamos executar esse insert select e agora vamos ver a tabela 2. Pronto, já tem todos os dados lá. Uma última dica para você, caso você queira criar uma tabela e já precisa que essa tabela tenha dados. Por exemplo, essa cliente 2, eu criei a tabela e depois inseri os dados. Mas se você quiser criar uma tabela exatamente igual ao cliente, mas já com os dados dela, tem uma forma mais simples ainda. Basta você colocar create table, o nome da tabela, loja.cliente 3, as, e você faz o select da tabela original, no caso nosso é essa daqui. Select asterisco from loja cliente. Vamos executar. Agora você dá um refresh aqui. Pronto. Ele criou a cliente 3. Vamos fazer um select já com os dados. É uma forma interessante quando você precisa fazer algum teste e você não quer sujar os dados da tabela original, ou você quer preservar a tabela original, você faz uma cópia já com os dados e tudo e trabalha nessa tabela cópia. Agora a gente vai falar sobre o delete. O delete ele tem a função de excluir os dados, os registros da tabela. Porém, muito cuidado, tem um perigo aqui. Cuidado com o delete sem o where. É muito clichê essa frase, mas sempre acontece. Nunca faça um delete sem o where no banco de dados, principalmente de produção, porque ele apaga todos os dados da tabela. Então, eu vou fazer o select aqui na tabela de clientes, que foi os dados que a gente acabou de inserir. Se eu executar esse delete, ele vai apagar toda essa tabela. Porém, o delete, a estrutura básica dele é delete, from e o nome da tabela. É bem simples e muito parecido com o select. Só que como eu recomendei lá sempre fazer com where, vamos fazer com where aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero deletar apenas o cliente com ID 1. Então o que você faz? Você primeiro faz um select do que você quer deletar. Por exemplo, select na tabela de clientes o ID 1. Pronto, retornou João. Então você visualiza primeiro aquilo que você quer deletar, depois você faz uma cópia e muda onde estava select asterístico, você muda para delete. Vamos executar esse delete. Agora você executa o select para confirmar. O registro não existe mais. A gente pode selecionar a tabela inteira para ver se existe esse registro. Olha lá, ele não existe mais. Então o registro 1 foi excluído. Também existe o truncate. O truncate, assim como o delete sem where, limpa todos os dados da tabela. Se a gente executar isso daqui aqui, o MySQL não deixa. Porque ele dá um erro aqui falando que existe uma foreign key com a tabela de pedidos. Realmente existe. Só que não tem nenhum dado na tabela de pedido. Então, quer dizer, não existe nenhum pedido para nenhum cliente. Então, eu vou executar aqui, ó, tabela de pedido vazia. Só que isso é uma restrição do próprio MySQL. Tudo bem.
Mas quando você tiver uma tabela sem nenhuma foreign key, você vai conseguir estar usando o truncate table. Vamos executar o delete sem where para você ver aqui ele limpar a tabela inteira. Então, nossa tabela ainda tem registros. Vou executar o delete sem where. Você pode estar sempre acompanhando aqui, ó, no output, tá? Ó, delete from, ele mostra quantos registros ele afetou e o tempo que demorou. Vamos verificar aqui a tabela. Todos os dados foram limpos. Não tem mais nenhum dado na tabela. Agora falaremos sobre o comando update. O update basicamente ele serve para atualizar os dados da tabela. A estrutura básica é update, o nome da tabela, set, coluna que você quer atualizar, igual ao valor que você quer atualizar. Você pode colocar mais de uma coluna. E where, a condição do where. Essa condição normalmente é o ID da tabela. Mas você pode colocar todas as condições que a gente aprendeu no select. O que a gente vai fazer aqui é, eu vou adicionar novamente os dados na tabela de cliente. Os dados de 1 a 5. Vou fazer um select aqui na tabela. Legal. Então, o que eu quero atualizar é, eu quero atualizar o ID 2, pois o e-mail está errado. Então, update loja.cliente set e-mail igual João Silva 2 @email.com.br where ID cliente igual a 2. O que está errado é o e-mail do João da Silva 2. Vamos fazer esse update e ver se ele vai arrumar. Pronto. João da Silva 2, o e-mail está atualizado. Você também pode atualizar mais de um campo. Basta colocar uma vírgula e digitar o nome do próximo campo. Vamos dizer que o celular precisa ser atualizado também. Vou colocar como tudo 8 aqui. Executa novamente. Vamos fazer o select aqui. Pronto, foi atualizado. Preste bastante atenção no where, porque se você não coloca o where, ele vai atualizar toda a tabela. Eu posso até fazer esse exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, esqueci o where e fiz o update. Agora, se a gente for ver a tabela, toda a tabela foi atualizada com o e-mail do João 2. E o celular também. Então tome muito cuidado também no update. Sempre preste atenção no where. Agora vamos falar do comando drop table. Esse comando ele serve para excluir uma tabela do banco de dados. A gente usa muito esse comando quando estamos fazendo o desenvolvimento de um sistema novo. No nosso caso aqui, a gente acabou criando cliente 2 e cliente 3 apenas para teste. Mas nesse caso aqui são tabelas que a gente não vai usar no sistema. Então vamos usar como exemplo aqui para dar o nosso drop table. A estrutura básica é drop table e o nome da tabela. É bem simples. Então eu vou fazer de dois jeitos. Um jeito eu vou usar o recurso do próprio Workbench. Então botão direito em cima da tabela, drop table. Ele pergunta aqui, confirmando se você quer dropar mesmo, drop now. Pronto. Excluiu a tabela. O outro é na linha de comando mesmo. Drop table cliente 3. Vamos executar. Pronto. Limpou a tabela.